Bom, boa noite, deputada Renata Abreu, bem-vinda ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudia, uma alegria estar com vocês, viu? Parabéns mais uma vez por todo o trabalho do Antagonista. Muito bem. Deputada, a senhora estava num compromisso ainda há pouco com o Moro, ao lado do Moro ali, o Sérgio Moro, que encampou essa PEC alternativa, a PEC dos precatórios, fez um discurso bastante contundente e bastante fundamentado. E aí, antes de dar a palavra para que a senhora responda, eu quero soltar um VT aqui do Bolsonaro de ontem, dizendo que espera ver o Moro num carro de som. E eu já vi que ele, no microfone lá no Congresso, já está fazendo barulho. Solta o VT, por favor, Freitas. Eu não tenho acompanhado esse cara, não. Já admitiu? Ficou comigo 1 ano e pouco aí. Não. Até ele admitiu, ele falou que é o escândalo de roubo da Petrobras no mandato do PT. Mas ele, na realidade, é outro. Só que agora ele tá querendo jogar, ele quer bater nos dois, né? Sim. Não tem quem tem desvio de caráter. Eu quero ver ele num carro de som falando com o povo. Tem desvio de caráter. Mas me explica um negócio. Não vou criticar ninguém, não. Pode responder o Bolsonaro diretamente. Bom, Cláudio, eu fico impressionado do presidente querer ver o seu futuro, digamos, adversário político, enfim, em cima de um carro de som, e não debatendo economia, não debatendo políticas públicas, não debatendo combate à pobreza, né, que são os pontos que, de fato, deveriam ser levados a sério por ele na condução do nosso país. Né? Alguém que se preocupa muito mais com like de internet do que entender que as pessoas estão passando fome, que o Brasil precisa ser levado a sério, e infelizmente é uma triste realidade que a gente vive hoje no nosso país, né? De minimizar os problemas que de fato importam para a população e muitas vezes colocar polêmicas que de fato não geram resultado, que de fato não resolvam os problemas. Mas enfim, eu acho que só fazendo um paralelo, eu que tenho andado com o Sérgio, eu tenho me impressionado com o nível de debate, de fato, de política, de economia, que de fato é alguém preparado para cuidar do futuro dos nossos filhos, não para subir simplesmente num carro de som, para fazer festa, alegria, mas para ter seriedade, para de fato debater os problemas do nosso país com seriedade e com competência, com preparo. Isso que eu acho que é importante do momento que nós estamos caminhando no nosso país no ano que vem, que são as próximas eleições. Deputada, a senhora como presidente do Podemos, obviamente que tem um papel importante na campanha do Sérgio Moro. A gente pode falar aqui em pré-campanha, né? Afinal de contas, ele tem se colocado, a postura dele é de candidato, o discurso dele é de candidato, e as articulações estão sendo feitas. Ontem o Álvaro Dias esteve aqui conosco, senador, eu questionei sobre a dificuldade do Podemos em compor com outros partidos. Nós, eu, Diego Amorim, que está comigo aqui no estúdio também, nós ouvimos sempre a mesma coisa quando telefonemos para colegas seus, né, caciques partidários com quem a senhora tem contato, e muitos falam, ou melhor, todos eles repetem mais ou menos, cada um na sua versão, mas mais ou menos o seguinte diagnóstico: a Renata, ela não quer abrir mão de nada para fazer o apoiamento, ela não quer aliança, ela quer só o nosso apoio, mas não quer abrir mão, né, de nada, da estrutura, do engajamento dentro da campanha, etc. e tal. Eu pergunto duas coisas: isso é verdade? Depois, explica para o nosso espectador a diferença desse tipo de troca, né, para o toma lá da cá que acontece aqui no Congresso, porque a gente teme que o toma lá da cá comece na campanha. E uma terceira coisa embutida nessa pergunta, que é: o próprio senador Álvaro Dias disse que quem deve liderar esse processo de articulação é o Sérgio Moro. Ele está fazendo isso ou é a senhora que está liderando esse processo? Bom, Cláudio, primeiro é importante falar que na própria campanha do senador Álvaro Dias, que nós que conduzimos a articulação, ele teve o 4º maior tempo de televisão. Ganhou, inclusive, da Marina Silva, que tinha tido um histórico eleitoral muito maior na eleição anterior, né? Hoje, o Sérgio reúne condições, de fato, de aglutinar parte, sim, dos apoiadores, até porque é natural, como ele foi o juiz da Lava Jato e muitos políticos foram investigados, é natural que tenha uma desconfiança. E aí não é partido, é história.
né? Agora, você tem muita gente séria em vários partidos que já estão manifestando apoio, vários deputados do União Brasil, vários deputados do Cidadania, vários deputados do Patriota, vários deputados de vários partidos têm declarado espontaneamente apoio ao ex-ministro Sérgio Moro. Na articulação política, é óbvio que a gente trata com uma conversa republicana. Nós não vamos nos curvar a conversas que não sejam republicanas. E aí, talvez, a questão das críticas que você está enfrentando. Agora, todas as conversas que nós tivemos com vários líderes partidários, vários presidentes partidários, que são muito amigos meus, inclusive, a recepção foi maravilhosa. Pelo contrário, eles ficaram muito bem impressionados com a capacidade política de Sérgio Moro de dialogar. E é o que ele sempre fala. As pessoas às vezes acham, ele era fechado, ele não estabelecia diálogo. Ele, enquanto juiz, não tinha de fato o papel de estabelecer diálogo, de ficar sorridente, ele tinha que cumprir a lei, e ele sempre foi um juiz muito rígido. Agora é um outro papel, agora é justamente Sérgio Moro como ser humano, como pessoa, ele não precisa estar, ele não está mais no cargo de juiz para ficar nesse ambiente fechado. Então, pelo contrário, ele está sempre sorrindo, uma pessoa muito leve de levar, uma pessoa extremamente disciplinada, que estuda, que se prepara. Eu estou muito encantada de trabalhar com o Sérgio Moro. E todos os dirigentes partidários que estiveram com ele, nós estamos fazendo um intensivão nessas conversas, estão se surpreendendo. O que tem, e essa frase que você falou, eu até sei de quem é uma frustração natural, porque o único pedido que me veio que foi negado era tirá-lo do Podemos e botar em outro partido. E aí, poxa, eu acho que não tem nem cabimento. Primeiro porque o Podemos sempre foi o partido que teve compromissos com as pautas do combate à corrupção aqui na casa. Por isso que ele mesmo manifestou esse conforto de estar aqui, porque sempre estivemos juntos em todos os momentos, em todas as pautas de combate à corrupção, nas 10 medidas, enfim, sempre esteve ao lado dele nessa luta. Então ele se sente mais protegido, ele se sente mais acolhido, e aí foi a única proposta que nós, de fato, não aceitamos, mas todas as outras conversas republicanas têm caminhado de forma maravilhosa, e o Sérgio tem me surpreendido muito na articulação política, muito. Eu estou muito feliz. Deputada, boa noite, Diego Amorim falando com você aqui agora. Tudo bem, deputada? Certamente a senhora está acompanhando aí todo esse imbróglio do PSDB, essa confusão toda em torno das prévias tucanas. João Dória, Eduardo Leite. Vale lembrar que a senhora, antes do Moro dar essa resposta em definitivo e bater o martelo, chegou a se reunir várias vezes com o Eduardo Leite. O Eduardo Leite era uma opção, né, de ir para o Podemos, pelo menos eram essas as informações de bastidores que nós tínhamos, como um potencial candidato, caso Moro não fosse o plano A consolidado de vocês. Eu pergunto como é que está a relação hoje da senhora, do Podemos, com o PSDB, com João Dória e com Eduardo Leite, e qual é o melhor cenário do desfecho dessas prévias, se é que essas prévias vão ter um desfecho, ninguém sabe dessa confusão toda, mas qual seria, na avaliação da senhora, o melhor cenário para uma composição de uma chamada terceira via? Eu tenho muito boa relação com o PSDB, com o Eduardo Leite, com o João Dória, todos são muito próximos, assim, não tenho problema nenhum com eles, né? O desfecho, acho que é uma questão muito interna deles. Nós, na terceira via, que eu chamo na melhor via, né, sempre temos estabelecido diálogo, reuniões, inclusive, que estavam vindo de forma permanente, aí justamente por causa da prévia do PSDB e a definição de alguns partidos, como o próprio Podemos, de quem seria o candidato, deu uma pausa nisso, mas nós vamos retomar. Então, vários partidos participam dessa conversa de tentar uma convergência na melhor via. Né, o MDB, o PSDB, União, Podemos, Cidadania, PV, sempre estávamos nos reunindo, tendo esse diálogo, né, o Novo, e a ideia é que nós possamos manter isso. Então, a definição do candidato do PSDB é importante para que esse candidato passe a participar das conversas. Então, uma conversa com todos os dirigentes e com todos os candidatos, pensando estrategicamente o que é o ideal para que a gente consiga combater os extremos. Esse é o nosso maior interesse, né? Então, o que é importante é superar esse desafio das prévias do PSDB, que eles possam ter um nome também,
para que sente na mesa conosco e que a gente possa pensar junto qual é aí o melhor candidato, o melhor produto para que a população consiga superar os extremos, né, e resgatar essa esperança que os brasileiros tanto sonham. Deixa eu insistir na pergunta, deputada. João Dória ou Eduardo Leite, qual é o melhor candidato para essa composição com o Moro? Eu acho que os dois têm muito boa relação, os dois, pelas conversas que eu tive, pelo menos, com o João Dória e com o Eduardo Leite, todos se mostraram, se mostram bem com desprendimento para compor. É natural que, enquanto candidatos do PSDB, eles não podem falar isso, eles têm que falar que eles são candidatos, eles vão perder o voto dentro do PSDB. Mas o meu sentimento é que todos os candidatos têm uma noção muito boa do que é esse processo eleitoral e que a gente precisa viabilizar uma alternativa que esteja mais afinada com a população, senão vai ser difícil superar os extremos. Então é uma questão de inteligência e estratégia, qualquer que seja o candidato. Hoje, tanto Eduardo Leite como João Dória têm o mesmo percentual das pesquisas, ambos os candidatos, né? Então, é uma definição muito deles e qualquer um que saia é um bom candidato e eu espero que a gente possa fazer uma composição e estabelecer um único candidato aí para compor essa melhor via. Deputada, existe o risco do Podemos rifar a candidatura do Sérgio Moro lá na frente e entrar num acordo com qualquer um desses partidos e tentar colocar ele como candidato ao Senado em vez de candidato à presidência da República? O Cláudio, alguém que brigou como eu e como o Álvaro para esse homem vir para a política, aceitar essa convocação, jamais faria isso. Inclusive com o próprio senador Álvaro Dias, quando ele veio para o Podemos ser o nosso candidato, é por uma questão de confiança. E assim, eu pessoalmente, junto com o Álvaro, toda a nossa bancada, a gente acredita muito em Sérgio Moro. A gente lutou muito para ele aceitar essa convocação de ser o nosso candidato à presidência da República. Então, jamais faríamos uma atitude como essa, até porque temos compromisso com o Brasil acima de tudo. E acho que Sérgio Moro representa essa esperança. Não, perfeito. Acho ótimo ter esse compromisso, está registrado, é público. Eu pergunto o seguinte, a gente sabe das limitações do partido, é um partido pequeno, tem pouco fundo eleitoral se comparado com outros partidos, inclusive aqueles que fizeram propostas, né, como é o caso do União Brasil, a gente publicou com exclusividade essa informação aqui no site. Eu pergunto para a senhora o seguinte, o que o partido já fez para a campanha, né, além do ato de filiação, e quais são as limitações? O que você, como presidente do partido, busca ter para agregar, para dar essa estrutura necessária para uma campanha presidencial que não é simples de se fazer num país do tamanho do Brasil? Ô, Cláudio, primeiro, é importante a gente lembrar que o próprio Jair Bolsonaro ele foi eleito num partido que tinha um deputado. Então, hoje você tem vários mecanismos estratégicos, inclusive as redes sociais, que têm um papel fundamental e que, na minha visão, é muito mais estratégia. Vou te dar um exemplo. Se você observar o resultado político do Podemos na última eleição municipal e de alguns partidos com um tamanho muito maior do que o Podemos na última eleição municipal, você vai observar que não é só dinheiro, é estratégia. O Podemos foi para o segundo turno em 3 capitais. Em 3 capitais nós fomos para o segundo turno. Em São Paulo, vou te dar como referência, o PSDB, com o governo na mão, foi para o segundo turno em 6 cidades. Das 6, 4 contra o Podemos. Das 4, eles perderam 3. Então, acima de estrutura, é estratégia, é um bom produto, é uma boa equipe que consiga converter sonhos num projeto político coerente, que é o que o Álvaro veio falar aqui. Nós queremos alianças? Claro que nós queremos alianças. Qualquer aliança, a qualquer preço? Não. Senão você perde o seu maior capital, que fala com a população, que é coerência, que é projeto de país. E você tem muitos partidos que querem isso. Você tem muita gente boa que quer isso. Então, é só um comparativo básico de que no Brasil, se você observar o resultado do Podemos na última eleição municipal, com um fundo bem menor que os outros, foi surpreendente. Nós fomos para o segundo turno em Manaus, nós ganhamos a prefeitura de São Luís do Maranhão,
Nós quase fomos para o segundo turno no Amapá, em Recife, teve mais um estado aqui, vou me lembrar que fomos para o segundo turno. Em São Paulo, ganhamos prefeituras enormes, Osasco, São Vicente, Taboão da Serra, Mogi das Cruzes, contra partidos que estavam lá há 20 anos, com muita estrutura, com todo o dinheiro do mundo. Então, eu vejo que a estratégia é muito importante. Eu acredito muito nisso e no produto. E o Podemos não tem um tamanho tão pequeno como às vezes falam. É importante lembrar que o nosso fundo eleitoral, por exemplo, é quase do tamanho do Republicanos, que tem 30 deputados. Porque os senadores contam no cálculo do fundo. Então, a questão é otimizar esse recurso, otimizar a estratégia para que ela fale com o potencial econômico do partido e que saiba otimizar para que encontre resultados efetivos. Acho que esse é o caminho. A sua expectativa, do ponto de vista prático, a gente trabalha com metas, né? Eu imagino que vocês também. O Sérgio Moro tem um recall associado, obviamente, à imagem dele, a todo o trabalho que ele fez na Lava Jato, que já trouxe ele até 11% nas pesquisas eleitorais. O partido, obviamente, vai ter de entrar dando esse suporte com essa estratégia que a senhora está comentando. Qual é a sua meta? Levar ele desses 11%, que a gente pode considerar que é dele, né, que é um apoio que ele traz, que faz parte desse recall da imagem dele. Qual é a sua meta? Levar ele até quanto e o prazo disso? Até quando? Olha, eu acho que se a gente consegue chegar, e isso é plenamente possível, nas nossas pesquisas, se nós conseguirmos chegar em fevereiro a 15%, veja, desde o anúncio da filiação até hoje, que se passaram 15 dias, ele cresceu 3, 4 pontos. No Sul, eu tenho uma pesquisa interna aqui, nossa, ele já está com 21%, no Sudeste com 17%. Então, se nós chegarmos em 15%, e é um voto que, de fato, dos 25%, dos 24% que tem o Bolsonaro, você tem 10 a 12 que é Bolsonaro. O resto é anti-PT, é anti-Lula, são outras questões. Esse voto é fácil de você converter, principalmente porque tem princípios, tem valores que conversam muito com o candidato Sérgio Moro. Se ele consegue chegar em 15%, é uma onda da terceira via, da melhor via, muito forte, que busca uma alternativa. E que quando vê que tem alguém com possibilidade de ir para o segundo turno e de ganhar a eleição, tende a ter também um voto útil da melhor via. E isso é muito forte nesse momento. O brasileiro está muito cansado dos extremos. Isso está sendo visível em todas as pesquisas, de todos os partidos. Né? Você tem mais de 40% da população que não quer nenhum nem outro. Então, você tem um campo muito grande para atuar. E você vai ter um voto útil dessa melhor via. Então, se chegar em fevereiro em 15%, porque também não adianta ele crescer muito rápido, tem que crescer com organicidade, tem que crescer com um trabalho de base muito bem estruturado, com um trabalho de divulgação, com a imprensa, pautando, colocando seus projetos de país, de nação, aos poucos. Eu não gostaria, na minha visão, de ter um crescimento muito rápido, mas sim um crescimento muito orgânico, muito bem planejado, com solidez, para que isso não se perca, né? Porque isso é muito forte numa campanha. Deputada, já começou também a fase de especulações em torno dos vices, né? O vice ganhou uma importância nas últimas eleições que talvez não tinha antigamente, com questão de impeachment. As pessoas também, se você permite fazer essa análise como jornalista, as pessoas também estão votando nos vices, né? Também estão de olho, pelo menos, na vaga de vice. Estamos vendo aí o Lula tentando falar de Alckmin, o Bolsonaro ali tentando algum do Centrão, fala-se em alguns nomes ali do Nordeste. A senhora tem na sua cabeça um vice ideal para o Moro, dentro dessas composições de alianças que a senhora está vislumbrando aí? Precisa ser mulher, homem, do Nordeste, do Sudeste, empresário, da política? Qual é o vice ideal que a senhora, pelo menos, tem em mente? Eu tenho certeza que você já tem isso em mente, para o Sérgio Moro. Na verdade, não. Isso eu sempre deixo muito a cargo do candidato, porque isso tem que estar no coração do candidato. Eu sempre digo isso. Agora, numa conversa minha com ele muito íntima, ele falou assim: Renata, a minha prioridade é ter um vice
de confiança, porque se algo acontecer comigo, esse vice vai ter que cuidar de uma nação. Então, ou essa vice, né? Vai ter que cuidar de uma nação. Então, chegando lá, nós temos uma grande responsabilidade com o país. E eu vejo nele muito esta preocupação de alguém que o substitua, se eventualmente um dia ele faltar, com capacidade, com competência, com habilidade para cuidar do Brasil. Eu vejo uma preocupação muito grande dele, não só em ter um vice para ganhar a eleição, mas que também tenha isso no seu coração, na sua história. Eu vejo muito isso na minha conversa com ele. Agora, é natural que as conversas de aliança a gente possa observar também outros partidos, os nomes que possam representar isso e que ele tem essa afinidade. É natural que as pesquisas também são importantes para ouvir a população. O que a população espera dessa dupla que vai lutar pelo futuro dos filhos dela? Quem que ela gostaria que estivesse ao lado de Sérgio Moro? Eu acho que ouvir a população no momento de definição é muito importante, né? Então, é muito cedo para falar de vice, mas eu entendo que isso tem que ser algo muito próprio do candidato e ouvindo a população. Deputado, eu tenho uma outra pergunta para a senhora, que é a seguinte. A gente sempre falava aqui, antes até mesmo do Moro se colocar como candidato, o Cláudio fala muito isso aqui no Papo Antagonista, que para se ganhar uma eleição presidencial nesse país aqui chamado Brasil, é preciso ter aí o que se convém chamar de povo, né? Cada um tem um povo na sua cabeça, né? O Lula acha que tem um povo com ele, Bolsonaro acha que tem um povo com ele. No final das contas, esse povo é uma militância, esse povo somos nós, esse povo é o mercado, esse povo... O que é esse povo, né? E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, deputado. Ok, Sérgio Moro é culto, é inteligente, sabe ler, sabe escrever, já é grande coisa para esse país de presidentes tão desastrosos que a gente já viu, mas a gente já teve outros candidatos cultos, inteligentes, que sabiam ler e escrever, e quem ganhou foi o que sorriu, quem ganhou foi o que subiu no carro de som, para usar a expressão do Bolsonaro aí na abertura do programa aqui hoje, o que ganhou foi o que soltou frases de efeito, que cantou musiquinha bonitinha, que o marqueteiro ajeitou o terno dele, deixou ele mais magrinho. Aí a pergunta que fica deputado, o brasileiro, o Brasil, nós temos a tal da maturidade política para eleger um candidato ideal, um candidato inteligente? Vocês estão dispostos a fazer história? Porque se isso acontecer, vai fazer história, furar uma bolha, furar uma tendência. E agora furar uma tendência dupla, né? Nós temos Lula e Bolsonaro, que com todos os seus terríveis defeitos, são dois grandes políticos, né? Na fala, na oratória, naquilo que chamam de carisma, seja lá o que for esse tal de carisma que as pessoas veem nos dois. E o Moro é o candidato aí, inteligente, culto, que quer mudar o Brasil. Dá para um candidato desse ganhar a eleição presidencial neste país, Brasil real, deputado? Eu acredito sim, porque a eleição ela é um conjunto de sentimentos, né? E esse sentimento ele tem que ser personificado em alguém. Então, você traduzir isso para a população e, como eu te disse, de forma estratégica. Você tem vários casos de eleição no Brasil de pessoas extremamente sérias, fechadas, e que ganharam eleição justamente explorando isso, né? Em São Paulo mesmo, né? O próprio governador João Dória, quando foi candidato a prefeito, eu nunca me esqueço que no início da campanha tinha muito comentário do tipo, mas ele é muito riquinho, é filhinho do papai, só anda elegante, como que vai entrar em comunidade? Aí no final da eleição, você chegava na comunidade e o pessoal falava, mas ele é rico, então ele não vai roubar, né? Então, como você traduz para a população uma mensagem é muito importante. Aquele sentimento entrou na comunidade, ele virou prefeito. Então, a grande estratégia é você entender o que sente a população, e aí o Brasil é muito diversificado. Você estabelecer uma campanha para o Nordeste não é necessariamente igual à do Sul, são perfis completamente diferentes, e com essa estratégia muito bem desenhada, traduzindo uma mensagem para o eleitor que ele compreenda. Não necessariamente você precisa mudar o candidato, fazer o Sérgio Moro, o cara mais popular, que abraça e tal. Mas é importante entender como é essa pessoa que gosta do cara que abraça, entende uma mensagem e consegue refletir.
Eu nunca me esqueço num evento que a gente fez na Bahia, na campanha do senador Álvaro Dias, a gente ouvia muito isso, né? Ah, mas falta carisma. E na campanha a gente foi fazer um evento e eu falei justamente isso. Eu falei, olha, nós precisamos finalmente resolver se nós queremos eleger o Miss Simpatia ou se finalmente nós vamos eleger alguém sério para cuidar do futuro dos nossos filhos. E aquele evento eu vi a repercussão que teve de gente me procurando e falando, nossa, Renato, eu estava pensando exatamente isso. Né, que eu queria alguém que batesse no meu ombro, que fosse simpático, que você me fez refletir que, de fato, a gente está tratando do futuro dos nossos filhos, nós precisamos eleger alguém sério. Então, como traduzir essa mensagem para aquele eleitor que gosta do carinho, para aquele eleitor que hoje se preocupa demais com um abraço, com olho no olho, com aperto de mão, achando que isso vai mudar a realidade, porque, infelizmente, na política existem personagens que muitas vezes se passam por alguém extremamente popular e que na prática não são, né? Então, sim, infelizmente, essa tradução de marqueteiros, ela precisa, de fato, acabar. E eu tive boas experiências nessas eleições municipais, mostrando a verdade do candidato, né? Acho que o Bolsonaro fez um pouco isso na última eleição por ser o autêntico. O problema é que a falta do debate não nos permitiu mostrar o despreparo dele para conduzir a nação. Então, de fato, nós ficamos sem entender direito aquele candidato que tinha sido eleito e que se mostrou, enquanto presidente, alguém que não está preparado para, de fato, cuidar do futuro dos nossos filhos, que é disso que nós estamos tratando, não é ganhar uma eleição. Ele acabou se aproveitando de um sentimento antipetista muito forte. Em função do trauma que vivemos com o Petrolão, e por conta disso eu te pergunto, o Sérgio Moro é visto com muita resistência por boa parte da política, por boa parte das instituições, aí, desse establishment que a gente costuma falar, justamente pelo trabalho dele, pelo histórico que ele tem, porque, enfim, você conhece melhor isso do que qualquer um de nós, está no meio disso, está ali frequentando o Congresso. É muito difícil você transitar, conseguir a aprovação de um projeto, né, sem fazer o toma lá da cá, né? Então, assim, eu lhe pergunto, o que a senhora tem dito aos possíveis aliados, né, em relação às dúvidas que eles têm, né? O que vai ser o Sérgio Moro? Vai ser o império da lei, vai mandar prender todo mundo, os aliados, etc. e tal, porque quando ele estava no governo Bolsonaro, e eu ouvi isso de um ministro que frequentava as reuniões com o Bolsonaro, a leitura que o Bolsonaro tem do Sérgio Moro é que ele é um homem extremamente frio, né, que poderia prender e enforcar o menino que roubou um saco de balas na esquina. A gente sabe que não tem menino roubando saco de balas no Congresso, é muito pelo contrário. Então, assim, considerando o pragmatismo necessário para essas articulações, o que a senhora tem dito para os possíveis aliados em relação ao que pode ser um governo Sérgio Moro? Bom, primeiro, só respondendo, né, o que você falou do próprio comentário do Bolsonaro, ao contrário, o Sérgio é um cara sério e que sabe ter gratidão, que tem humildade para ouvir. Nessa campanha que eu estou com ele, ele ouve, ele absorve, ele entende o que cada um tem de talento e sabe colocar isso no seu coração. Isso é muito especial nele, né? Ele tem me conquistado muito com as atitudes dele, porque mais do que discursos bonitos, são atitudes que convencem. E eu vou te falar que não é fácil conquistar o coração de uma mulher, hein, Cláudio? Então, tem que ter muita competência e muita habilidade nisso. E a questão de um possível governo Moro é simples. Eu, enquanto parlamentar, a gente vive isso todos os dias. E tivemos dois grandes exemplos no partido, fora outros, mas o próprio senador Álvaro Dias, enquanto foi governador, e recentemente tivemos aí o prefeito reeleito com a maior votação do Brasil, Igor Soares, em Itapevi, que é uma prova de que dá para governar sem toma lá da cá, com respeito aos partidos e aos parlamentares. Porque quando você tem a população com você, quando você tem uma boa gestão, isso ajuda o parlamentar quando você sabe fazer uma condução de articulação política. Então, o que interessa para o deputado? Interessa para o deputado ser prestigiado nas suas bases. Então, o governo estabelece as prioridades do governo em termos de investimentos, por exemplo. Vai entregar uma rodovia, vai entregar uma estrada, vai entregar um asfalto naquela cidade.
Aquela cidade é base de qual parlamentar? Do deputado tal. Deputado, olha, nós temos aqui na nossa priorização de políticas públicas do governo um asfalto que vai ser entregue na sua cidade. Você não quer vir aqui, tirar uma foto com a gente, mostrar que você está buscando recursos para essa cidade e depois nós vamos lá entregar e prestigiar você enquanto parlamentar? É o sonho de todo parlamentar. Você ir num evento na sua cidade, o presidente da República, como eu já vi acontecer, e nem citar o nome do parlamentar, é um desprestígio. Mas quem está viciado em emenda secreta, primeiro vai ter que ter uma renovação desse Congresso, então, né? Porque quem está viciado em emenda secreta não está nem aí para presidente tirar foto, né? A gente sabe disso. E eu lhe perguntei sobre como tirar essa... Quer dizer, como convencer esse deputado, estou falando de campanha, como convencer o deputado de que o Moro não será esse bicho-papão? Ou ele será o bicho-papão? Não, é justamente com argumentos. Por exemplo, eu, enquanto deputado, estando lá e dialogando com esses parlamentares, a gente consegue entender a mesma língua. Por que ele busca a emenda parlamentar? É importante entender isso. Porque o eleitor brasileiro, ele não sabe muito bem o papel do deputado, do senador, do prefeito. Ele cobra de um deputado que, de fato, é papel do executivo. E aí, o deputado acaba indo negociar a emenda. Agora, se a política pública parte do governo, se o líder comanda o processo e a priorização do recurso está no governo e você simplesmente dá o crédito para o parlamentar, é tudo o que ele precisa. Como não existe uma política de articulação de fato no governo, de diálogo com os parlamentares, acaba o quê? Fazendo isso que a gente está vendo no governo, que é uma vergonha. O pessoal buscando esses recursos, porque não existe uma política de cima para baixo, instituída do governo, de prestigiar. E é bom, porque o parlamentar está na base, ele sabe quais são as prioridades do município e do estado. E quando o governante estabelece o seu planejamento, ouvindo a base parlamentar, é um jogo de ganha-ganha. Foi assim que fez o próprio senador Álvaro Dias no Paraná, que teve um alto índice de governabilidade sem distribuir secretarias, e que a maioria dos deputados foi reeleito, porque justamente eles entregaram para a população o que a população esperava deles. E isso foi feito vinculado com a política do governo. Então, o parlamentar daqui, quando você fala isso para ele, ele compreende, é o que ele quer. Ele quer poder chegar no município dele e falar assim, olha, esse asfalto aqui, eu que consegui por meio do meu mandato. É isso que interessa para ele. Só que hoje o que acontece? Como o governo não tem uma linha, não tem um planejamento, acaba que entregou um orçamento para o presidente da Câmara, que de fato dialoga com os parlamentares para poder fazer com que os parlamentares levem a benfeitoria, que quem deveria levar é o governo, e dar o crédito para o parlamentar. Então, eles entendem essa linguagem. Possível, sim, governar sem tomar lá da cá, mas com uma política inteligente de planejamento estratégico. Do governo Moro acaba a emenda secreta, eu imagino. Sim, mas o parlamentar ele vai ser beneficiado com o orçamento público, que vai ser definido com a participação dele. A senhora concorda que esse tipo de pagamento que está sendo feito através da RP9 é emenda secreta, é um orçamento secreto? A senhora concorda com essa análise da mídia? Porque o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco dizem que não, que nós estamos aqui delirando, que não tem nada de secreto, etc. Qual a sua opinião sobre esse orçamento secreto, essas emendas secretas? São secretas, na sua opinião, ou não? Então, sempre se trabalhou no orçamento público, as emendas impositivas, que é o que os parlamentares têm, né? E o que se tinha sempre era o orçamento dos ministérios, os parlamentares levando as demandas para os ministérios e o ministério priorizando. O problema é que antes você tinha uma distribuição de ministérios para os partidos, isso era um horror. Por que era um horror? Porque o orçamento daquele ministério só servia para atender os parlamentares daquele partido e não que era prioridade para o país, né? Então, fez uma distribuição de ministérios inicialmente técnico, mas que não tinha uma lógica de distribuição de recursos. E aí, quando prejudicou a governabilidade, entregou ao presidente da Câmara. Agora, se isso não está sendo transparente, de fato é secreto. O que deveria ter é uma política pública institucionalizada, porque o recurso sendo distribuído ouvindo os parlamentares, isso não tem problema nenhum. O que tem problema é ter uma distribuição para compra de votos. Isso é um problema que precisa ser superado. Mas é secreto ou não é secreto? Se não é divulgado, é secreto. Concordo.
É que eu sou como o Moro, eu gosto de preto no branco, eu gosto de um negócio definido. Até para a gente se corrigir, né? Se você me convence que não é secreto, quem sabe eu não mudo de opinião. Não, mas é dúvida mesmo, né? Porque o orçamento que deveria estar no governo está com o Congresso. Então, gera uma dúvida. Porque emendas parlamentares sempre houve, né? A dúvida é justamente se é transparente ou não. Que a gente... Para quem está nos assistindo, né? A gente tem um orçamento que tem uma discricionalidade ali do relator, junto com o presidente da Câmara, que negocia direcionando valores para cada parlamentar de acordo com o apoiamento que ele dá ao governo. É isso que acontece. Isso não está no orçamento, né, de uma forma clara, a emenda é de X para a obra tal, para o deputado tal, para a prefeitura tal, como acontece com as demais emendas. Então é por isso que a gente chama de secreto. Diego Amorim. É isso aí, só reforçando que esse assunto é bom de bater na tecla. São emendas distribuídas sem critérios definidos e sem a transparência necessária. Dito isso, deputada, me fala um pouquinho dos palanques regionais. A gente está vendo aí o Bolsonaro brigando com o PL do Valdemar Costa Neto justamente por conta dos tais palanques regionais, estados que já têm ali acordos selados de eleições passadas e que tem essa confusão toda. O Lula também quebrando a cabeça ali, até mesmo com a própria esquerda, junto com o PSB, principalmente, com o PCdoB, com o PSOL em São Paulo, para saber como é que vai montar esse palanque para o Lula. Quais os palanques que o Sérgio Moro teria se a eleição fosse hoje, deputada Renata Abreu? E além disso, como lidar com situações como o próprio Paraná, do Álvaro Dias, onde ele pode ali fazer uma aliança com o Ratinho, que hoje é da base do governo de Jair Bolsonaro, mas é do PSD do Rodrigo Pacheco, ou seja, o Moro vai estar num palanque onde ontem vai ter estado um candidato e amanhã vai ter estado outro. Como é que vocês vão lidar com essa situação que certamente vai acontecer aqui ou acolá, deputado? Então, esse problema dos palanques não é só do Sérgio Moro, é de todos os candidatos a presidente. Porque muitas vezes querem se cobrar essa verticalização, mas o Brasil é muito complicado nisso. Até porque o candidato a governador, geralmente ele tem alianças estaduais de partidos que têm outros candidatos a presidente. Então, na maioria dos casos, os palanques regionais de governador, eles ficam mais flexíveis, porque é natural. Você pega o Ratinho no Paraná. Se o Podemos estiver com o Ratinho lá, você tem, então, o Podemos com o Moro. Aí, ele está no PSD. Se o PSD lança o Pacheco, então tem o Pacheco. Aí tem o apoio do PSDB, que está lá apoiando o Ratinho, que tem lá o Dória, o Eduardo Leite. Então, de fato, essa questão de palanques, é importante compreender quem são as pessoas que estão ao lado dos candidatos. A gente tem trabalhado bastante com candidatos a senador, aonde não tem candidato a governador, né? Mas nós temos bons candidatos a governador. O Ronaldo Dimas, no Tocantins, que está em primeiro lugar. A gente tem uma conversa excelente com a deputada Rose Modesto, que deve ser o nosso palanque no Mato Grosso do Sul. Em Rondônia, o deputado Léo Moraes, que foi o mais votado do estado, é candidato a governador em Rondônia. Nós temos o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, que é o nosso candidato a governador em Santa Catarina. São Paulo, nós estamos aguardando justamente a definição da prévia do PSDB para entender como vai se desenhar, né? Você tem ali o MBL, que apoia Sérgio Moro, você tem o Poit, que é candidato do Novo, que nós estamos traçando uma conversa com o Luiz Felipe Dávila e com o Novo também, para de repente fazer uma aliança nacional, e eles vão ter um candidato a governador, então é muito sensível, precisa definir isso. Minas Gerais, também temos conversas que vamos estabelecer aí com o Zema, que é candidato do Novo, e nós temos um alinhamento muito bom com ele lá. Então, nós estamos justamente, todos os partidos estão definindo esses palanques. No entanto, eu sinceramente acho que o palanque de governador em nenhum estado, para nenhum partido, vai ser 100%. Salvo da extrema esquerda, talvez um PT, em todos os outros campos, de Bolsonaro, de centro e tal, esses palanques vão ser mais divididos, e o que vai fazer o ponto é a pessoa, principalmente a Senado, ou a deputado, ou a chapa, e isso é o que dá a musculatura de uma campanha regional, na minha visão. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito sem nenhum palanque praticamente estadual no primeiro momento, e agora ele fica muito focado nas campanhas de Senado e não de governador. Porque ele entende que a campanha de governador, e isso é um fato,
ela não tem um candidato, muitas vezes, ela tem vários. Isso se ramifica por causa das alianças estaduais. Tá. Deputada, a senhora está prevendo esse crescimento aí orgânico. Alguns dos nossos leitores aqui ficaram um pouco ressabiados em o que vai ser exatamente esse crescimento orgânico, mas eu acho que eu entendi. É um crescimento devagarzinho e sempre, né? E não aquela coisa que depois talvez não se sustente, né? Estou certo, né, deputada? É isso. Por exemplo, o que a gente tem observado? Cada reunião que a gente faz com lideranças da sociedade, nós temos conseguido converter em apoios, e isso é consistente, né? Quando você gera uma onda de voto de opinião, isso é muito volátil. E essa volatilidade é o que preocupa numa eleição. Então, um crescimento orgânico, ou seja, com líderes de base, com líderes formadores de opinião, que declaram o seu apoio a Sérgio Moro, cria uma consistência. Porque esse líder declarado é difícil de você reverter. Diferente daquele voto de massa que você não controla muito. Então, o crescimento orgânico ele é sustentável a longo prazo. Diante disso, deputada, o crescimento do Moro em se concretizando e se concretizando o aumento do Moro, outros partidos que hoje não estão conversando com o Podemos provavelmente vão querer passar a conversar. Como é que está isso na sua cabeça? Como é que está a filinha? Como é que vai ser essa prioridade de quem chegou primeiro, de quem chegou por amor, de quem chegou por interesse, se é que há amor no meio disso tudo aí? Como é que você vai lidar com, certamente, esses delays, né, de alianças, o time das alianças? Moro vai crescer, se isso se confirmar, se as tendências se confirmarem, e a senhora vai ter mais gente, não só agora você procurando, mas pessoas procurando a senhora, deputada. Eu acho que o diálogo com todos é muito importante. Nós, de fato, estamos dialogando, até porque tudo dando certo, vai ter que dialogar com todo mundo. Então, o diálogo é sempre essencial em qualquer democracia. E eu entendo que a principal característica que tem que ter é gratidão, principalmente por quem chega antes, e eu concordo com você, né? Quando você está lá embaixo, quem pega a sua mão e te coloca lá em cima, tem que ter um tratamento diferenciado, porque acreditou desde o início, né? Então, eu, pelo menos, defendo muito isso. Acho que é natural que essa via vai estar conversando o tempo todo, e todo mundo tem a mesma lógica. Nós queremos muito que aqueles que estejam nesse projeto estejam justamente buscando uma convergência de ideias e de projetos. E aqueles que vêm conforme ele cresce, acho que faz parte do processo natural, e todos terão seu espaço nessa campanha, serão muito bem-vindos, porque isso é política, isso é democracia, e você precisa governar com união e com diálogo. Isso é o principal em qualquer campanha, acho que o Sérgio também entende dessa forma. Deputada, esse núcleo da campanha que vai ajudar a formular um programa de governo, quais são as metas principais desse possível governo Sérgio Moro? O Sérgio montou uma equipe, que ele chama de equipe de universitários, né, que tem o pastor, inclusive, comandando esse núcleo, que todos os núcleos do plano de governo, eles saem da economia. E isso é muito inteligente, porque qualquer política pública que você propõe exige recursos. Então, é importante que tudo saia de uma lógica econômica e de planejamento financeiro, justamente se não propor algo que não tem condições de amanhã ser colocado, de fato, como uma política pública. Então, ele tem coordenado isso, e é interessante que ele faz questão de fazer isso diretamente. Ele é uma pessoa que é muito disciplinado, muito estudioso, se prepara demais em todos os temas, e que, nesse momento, justamente esse grupo conversa com os principais quadros de vários segmentos da saúde, da educação, e tem muita gente boa nessa campanha, Cláudio, que nós não podemos ainda expor. Até porque tem pessoas que têm muito medo da perseguição política, tem muito medo dessa exposição, mas que compõem esse grupo de preparo, de construção de um projeto para o país. E mas gente quais são as muito diretrizes? boa. Quais são as diretrizes desse projeto? Olha, principalmente o combate à pobreza, que é uma coisa que tem crescido muito no país, que o Sérgio já falou, que é uma força-tarefa de combate à pobreza.
Isso é uma coisa que ele não abre mão, que está no coração dele. Uma política econômica de estabilidade para o país, de atrair investimentos para o Brasil. A questão da economia criativa e da economia digital, que cada vez mais tem crescido, que nós precisamos explorar isso ainda mais. Enfim, todas as áreas de políticas públicas para as mulheres, inclusive no dia 8 de março, no Dia da Mulher, nós vamos anunciar aí a coordenação do plano de governo das mulheres, com uma grande mulher que é surpresa, que vai se filiar no Podemos e vai coordenar esse núcleo, que tem uma história no combate de violência contra a mulher. Então, vai ser apresentado na hora certa, no Dia das Mulheres, e que está contribuindo já com esse plano de governo na segurança pública também. Então, assim, tem muitos quadros bons no time que a gente ainda não pode expor. Meio ambiente também, tem alguém já ou não? Meio ambiente também, e muitos que estão querendo contribuir, porque é natural que com a filiação dele, muita gente tem buscado o partido e buscado o Sérgio, querendo contribuir em diferentes áreas. Então, a ideia é construir um plano de governo com a participação das pessoas. Não vai sair da cabeça de alguns, tem que sair da cabeça de muitos. Então, todos aqueles que estão querendo contribuir, nós estamos criando um grupo de trabalho para debater com a população e construirmos juntos esse plano de governo. Para a gente encerrar aqui, a senhora mencionou políticas voltadas para as mulheres. Você falou em grande mulher, eu já pensei aqui, aí você falou, não, tem um histórico, aí eu já descartei, mas eu ia lhe perguntar o seguinte, eu sei que tem um grupo de vocês, do comando da campanha, do qual participa a Rosângela Moro, que é muito ativa. Ela é uma profissional que tem a sua própria carreira, sempre foi muito ativa, inclusive nas redes, às vezes até contrariando aquele perfil discreto, né, que o Sérgio Moro sempre manteve em função das atividades que ele exercia. Ela participa muito, ela dá sugestões nesta coordenação. Como é que é essa participação da Rosângela? A Rosângela é uma grande mulher, é uma grande advogada que tem um trabalho muito grande com as APAES, né, principalmente das pessoas que mais precisam. Ela tem um trabalho muito sério. A Rosângela é, de fato, uma mulher muito ativa, né? Nesse momento está ajudando muito ele, principalmente com os filhos, né? Que eu sei o quanto é difícil conciliar essa vida familiar com a política. Então, ela tem ajudado muito nesse momento na questão pessoal do Sérgio. E as opiniões dela são fantásticas. Ela tem um olhar, uma sensibilidade feminina que é muito boa. E ela disciplina muito o Sérgio, então é muito bom. Assim, eu tenho uma parceria muito boa com ela. Ela é muito querida. Ela muito apoiou muito. Ela foi uma entusiasta da campanha ou ela teve de ser convencida por ele? Não, ela é uma grande entusiasta, ela dá o maior apoio para ele e ela ama muito o Brasil, muito, muito, muito. Então, ela sempre se sentiu responsável, ela sempre compartilhou esse sentimento de querer ter o Sérgio, obviamente, é natural, né, mais perto dela, mas também de querer que ele ajude essa construção do nosso Brasil. Ela ficava muito triste com o que ela estava vendo no país, ela sempre abriu muito isso. E, assim, é uma mulher fantástica. O Sérgio tem ao lado dele, sem dúvida, uma mulher muito fantástica, muito maravilhosa, que vai contribuir muito. A gente está esperando agora ela voltar, porque ela está acompanhando o filho, né, na escola, mas ela vai voltar e eu quero muito ela envolvida nessa campanha, porque tem muito a contribuir. Não é fácil, não. Ela precisa ser muito forte, né? Passou por esse turbilhão, o marido muito atacado, a família foi toda atacada, e uma coisa é a pessoa que se dispõe a lidar com o público, né? A virar uma autoridade, outra é a família, né? Então, a pessoa passar por isso, aguentar esse rojão, precisa ser muito forte. Renata Abreu, muito obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista, espero que volte outras vezes para a gente ir acompanhando o desdobramento dessa campanha e do próprio processo eleitoral. Obrigado também pela participação aqui do Diego Amorim na entrevista. Diego, obrigado. E o programa permanece aberto. Obrigado, Diego. Obrigado, Cláudio. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. E conte comigo, pode me convidar. Venho com o maior prazer. Maravilha. Uma boa noite. Boa noite, um abraço.